Muito bem, tudo bem, tudo certo aqui por aí? Quem foram os charlatões que escreveram a Bíblia? Pois bem, nós podemos entender que muitas pessoas foram aquelas que escreveram a Bíblia. Por exemplo, primeiro, a parte mais antiga da Bíblia, o que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi compilada no século sétimo antes de Cristo, durante o reinado do rei Josias, para apoiar as suas pretensões de dominar não apenas o reino de Judá ao sul, mas também o reino de Israel ao norte. Foi escrito com base em textos anteriores, baseados em duas fontes. Fonte E, que é a fonte eloísta, que chama seu Deus de Elohim, refere-se ao que estava acontecendo no reino de Israel, a parte norte da cordilheira, e não dá muita prioridade a Jerusalém ou ao templo em relação aos outros locais. E também temos a fonte J, a fonte javista, que chama seu Deus de Yahvé. Nisso dá-se prioridade ao que acontece no reino de Judá, parte sul da cordilheira, dando prioridade absoluta a Jerusalém, ao culto ao templo, além de insistir na legalidade da monarquia davídica, da qual Josias descendia. Segundo, as partes mais antigas do Novo Testamento, as cartas paulinas, foram escritas por Paulo de Tarso para apoiar a incorporação dos helenos convertidos ao judaísmo, para quem algumas regras judaicas, como a circuncisão ou as práticas gastronômicas, eram repulsivas, em contraste com outros casos em que é afirmado que ele não quer mudar uma única vírgula da lei judaica. As cartas paulinas afirmam que Jesus mudou a lei, ou que não é mais a lei que importa, mas o amor, e muitos outros, que representações pitorescas da crucificação de Jesus Cristo existiam antes do concílio de Nicéia em 325, continuando com o tema histórico da crucificação de Jesus Cristo, que é um fato talvez inegável, que ele tenha morrido na cruz. Se ele existiu, ele morreu na cruz, e se ele morreu na cruz, ele ficou na cruz, ele não foi retirado da cruz. Tudo que existe depois da morte de Jesus é invenção dos cristãos, daquele que escreveu, daquele que relatou o que Jesus disse. Jesus não escreveu uma linha sequer. Quem escreveu, escreveu depois de 40 anos, 50 anos, 70 anos depois da sua morte. Logo, não existe testemunha ocular que tenha escrito os textos da Bíblia. E Paulo não se compara, porque Paulo escreve totalmente outro tipo de cristianismo, outro tipo de fé, outro tipo de Jesus. Então, o que nós podemos entender é que é um fato inegável. Será que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Não, não temos prova disso. Arqueologicamente, não temos como dizer que ele realmente morreu na cruz. Há evidências muito grandes de que isso possa ser possível, mas também existe a possibilidade de que Jesus não existiu e não morreu na cruz. Então não podemos bater o martelo. Parece claro que a cruz não foi assim o primeiro símbolo escolhido para representar a religião cristã. Isso certamente pode ser devido à conotação negativa da crucificação no mundo antigo, pois era uma das mortes mais sangrentas e piores que, por exemplo, pessoas com cidadania romana, como Paulo de Tarso, poderiam evitar. Só morriam na cruz bandidos, estupradores, assassinos ou pessoas que se revoltavam contra o rei e se diziam rei. Então eram os piores dos piores que eram crucificados. Paulo de Tarso, que também dá importância especial a Jesus, chamando-o de Cristo ungido. Foi um tanto surpreendente descobrir uma
pichação do século II em um antigo muro da cidade de Roma, onde um servo ou escravo zombava de outro homem chamado Alexamenos por ser cristão e seguidor de alguém que havia morrido crucificado. A informação dada por esta gravura é que ele é considerado um burro, que é adorado como Deus, dizendo Alachamemos sebete theon, o que significa que ele adorava a Deus. Isso nos diz que, num período inicial, esta religião era ridicularizada, considerada uma religião de escravos e homens fracos. Os romanos daquela época deviam ter em mente as execuções que praticavam em escravos. Também é impressionante que se trate de uma cruz latina e não da cruz de Sátiro, que mais tarde foi adaptada como símbolo oficial dos cristãos e que também pode estar relacionada à crucificação. Na verdade, os primeiros cristãos não eram identificados pela cruz, mas pelo sinal do peixe. Isso porque essa figura em grego coincidia com ictus, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Esse símbolo aparece constantemente antes do século III e é encontrado em catacumbas e igrejas cristãs primitivas. Foi com a chegada do cristianismo oficial e com a conversão do imperador Constantino em 311 que surgiu o crismão, que é o símbolo do sálvio, do qual alguns historiadores derivam a verdadeira forma da cruz. A historiografia oficial, por outro lado, deriva a cruz da palavra Cristo, que em grego é escrita Christis, e, portanto, das suas primeiras letras. Não há dúvida que tal formato era muito mais aceitável para os romanos, que estavam acostumados com seus estandartes alados e semelhantes a cruzes. O enigma, portanto, continua, embora, na opinião de muitas pessoas, o que a história nos mostra é que nada surge do nada e que sinais culturais são usados para adaptar qualquer novo pensamento ou religião a uma cultura já existente. Por que Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo inteiro, é um homem judeu e não um espanhol, um nigeriano, um hindu ou de qualquer lugar do mundo? A razão pela qual Jesus Cristo, o Salvador do mundo na tradição cristã, nasceu como um homem judeu tem um contexto histórico, cultural e teológico. Aqui está uma explicação detalhada. Primeiro, cumprimento das profecias bíblicas. De acordo com a Bíblia, o Messias prometido nasceria em Israel, da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, e especificamente da tribo de Judá. Essas profecias estavam profundamente enraizadas nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, como em Gênesis 49:10 e Isaías 11, versículo 1, que afirmam que o Messias viria de Israel e seria descendente do rei Davi. Segundo, a eleição do povo de Israel. Dentro da estrutura teológica bíblica, Deus escolheu o povo de Israel como o veículo para tornar seu plano de salvação conhecido no mundo. Está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 a 8. Jesus, ao nascer judeu, encarnou essa escolha e se tornou o cumprimento da promessa divina feita a Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as nações. Gênesis capítulo 22, verso 18. Terceiro, contexto histórico e geográfico. Israel ocupava uma posição estratégica no mundo antigo, conectando Ásia, Europa e África. Esse local facilitou a propagação da mensagem cristã após a morte e a ressurreição de Jesus, especialmente por todo o Império Romano. O nascimento de Jesus nesta região teve um impacto global, permitindo que sua mensagem se espalhasse rapidamente por diversas culturas e continentes. Quarto, o simbolismo da humanidade.
Jesus não nasceu de uma nação poderosa ou de um império dominante do seu tempo, mas em uma pequena região sob ocupação romana. Isso reforça a mensagem central do cristianismo. Deus se encarnou em humildade e normalidade para se identificar com toda a humanidade, independentemente da raça, cultura ou nação. Quinto, universalidade da mensagem. Embora Jesus tenha nascido judeu, sua missão sempre foi universal. No Novo Testamento é enfatizado que sua salvação não se limitou aos judeus, mas foi para todas as pessoas, como visto em textos como João capítulo 3, versículo 16 e Mateus 28, 19, onde seus discípulos são incentivados a fazer discípulos em todas as nações. Embora Jesus Cristo tenha nascido judeu, o cerne de sua mensagem transcende fronteiras culturais, geográficas e étnicas. De fato, sua missão sempre foi universal, focada no amor, no perdão, na salvação de toda a humanidade. A questão da nacionalidade de seu nascimento torna-se secundária à amplitude de sua mensagem, que convida todas as pessoas, independentemente de sua origem, a abrir seu coração e aceitar seus ensinamentos. O que realmente importa não é onde ele nasceu, mas o impacto transformador de sua vida, morte e ressurreição na vida daqueles que creem nele. Além disso, essa abordagem reforça a ideia de que Deus não faz distinção entre pessoas, Atos capítulo 10, versículo 34, e que a fé em Jesus Cristo está disponível a todos. A falta de aceitação por parte de muitas pessoas não depende do local do nascimento, mas de decisões individuais e das diversas realidades culturais e espirituais que influenciam cada sociedade. Essa perspectiva destaca uma verdade fundamental: a essência do cristianismo não está nas particularidades históricas, mas na abertura do coração para viver de acordo com a mensagem de Jesus, que é universal e eterna. Em suma, Jesus Cristo nasceu judeu porque era necessário, dentro do plano divino revelado nas Escrituras, mas sua mensagem de salvação transcenderam quaisquer barreiras étnicas e geográficas. Sua identidade como judeu é um detalhe histórico que serve de base para uma missão universal. Isso tudo é admitido pelos apologetas que identificam Jesus como Salvador e Libertador. Para os ateus, tudo isso que nós acabamos de ouvir não passa de mito. Jesus foi uma pessoa natural que nasceu numa época muito difícil, em que os judeus eram tidos como escravos dos romanos e que surgiam muitos judeus querendo libertar o povo dessa escravidão. E Jesus foi uma dessas pessoas, um homem comum que se revoltou contra os romanos e quis trazer uma mudança, uma transformação. E com isso ele angariou seguidores e acabou sendo crucificado, que era a morte mais terrível, morte que se dava a bandidos, a traidores, a assassinos. E, portanto, Jesus, para os romanos, foi entendido como um desses. Como Jesus morreu na cruz, isso dispersou os seus seguidores, que sentiram o fracasso da perda do seu mestre com a morte na cruz, e logo em seguida se inventa toda essa história de tirar o corpo da cruz, que era impossível de se fazer, não poderia se fazer, o corpo tinha que apodrecer na cruz, e essa era a cultura romana, e colocar o corpo num sepulcro e ainda ser guardado por guardas, isso é impossível, não existe nenhum texto histórico, algum corpo sendo guardado por soldados romanos, e, e todo o resto da história, Jesus ressuscitando, etc. E tudo isso é uma invenção dos seguidores de Jesus que sentiram o fracasso da morte de Jesus na cruz como fim
da missão deles, dos trabalhos deles, mas entenderam que se era possível manter essa farsa, esse mito, poderiam ainda transformar o reino e transformar e modificar e derrubar os romanos. Mas isso não aconteceu porque os romanos acabaram se aliando aos cristãos e aí então a religião se tornou uma teologia de dominação. O cristianismo passou de uma teologia de libertação para uma teologia de dominação do povo pelo próprio poder romano. Um grande abraço. Tchau.